ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate bíblico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Uma alegria dividir esse momento com você. E hoje um programa, mais um daqueles imperdíveis. Na verdade, um tema que é muito popular, muito falado. E hoje nós vamos ver como é que a Bíblia trata essa situação, tá bom? Mas antes de apresentar os meus convidados, de entrar no tema, tá aqui meu perfil lá no Instagram. Se você quiser, pode me seguir por lá também. É mais uma página aí, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar daquilo que a gente tanto gosta, né? Da teologia e das escrituras sagradas. Chega por lá. Além disso, já vou aproveitar aqui, colocar todas as redes sociais do Vejam Só. Facebook e Instagram, programa Vejam Só. Lá você encontra toda a comunicação com o Vejam Só. Você pode mandar suas mensagens, sugestão, pode mandar suas fotos e também você encontra os temas, os convidados, tudo que vai acontecer aqui no programa. No nosso canal do YouTube, que você também encontra por Programa Vejam Só, você encontra lá todos os programas, tudo completo para você poder ver, rever e compartilhar. Se inscreva no canal, ative as notificações, assim você vai receber alertas sempre que o Vejam Só estiver ao vivo. É isso mesmo, nós transmitimos lá no nosso canal do YouTube todas as nossas gravações ao vivo, então você consegue assistir. Se inscreveu, ativou as notificações, já aparece aqui no seu celular, ó. Vejam Só está ao vivo. Você clica e assiste o programa, tá bom? Então, estou te esperando por lá. Só para completar aqui, ó, o nosso merchan, nas plataformas de áudio você também encontra o conteúdo do Vejam Só, tá bom? Como se fosse um podcast. Aí você pode ouvir ainda e voltando do trabalho, vai dirigindo. Bom, aqui em São Paulo, meu irmão, com o trânsito que tem em São Paulo, dá para você ouvir mais ou menos uns 4, 5 episódios por dia, só na ida e volta do trabalho. Então vai lá que tem muita coisa legal para você aprender e com certeza compartilhar lá dos nossos conteúdos também, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados para a gente, na sequência, entrar na nossa conversa de hoje. Recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos, ministro da Comunidade Bíblica Moriá, em Taboão da Serra. Pastor Valdo, graça e paz, meu irmão, uma ótima noite, uma alegria recebê-lo. Seja bem-vindo. Graça e paz, meu irmão Zeca, a todos que nos ouvem, pastor. Prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado. Agradeço. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo novamente, depois do sucesso que foi aquele debate do mesotribulacionismo. Parabéns, viu? Amém. Muito interessante a sua visão, a sua defesa, e foi um sucesso. Positivo e negativo, né? Né? Muita gente elogiando, muita gente falando que o irmão estava errado também. Sim. Mas é assim que acontece mesmo e é natural. Mas foi muito proveitoso, Deus continua abençoando a vida do irmão. Obrigado por retornar. Obrigado, eu que agradeço. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Eu sou de Taboão da Serra, a Comunidade Bíblica Moriá. Ela fica na rua Reinaldo da Silva, número 178, no Jardim Salete, Taboão da Serra. Boa, então as informações, inclusive, aparecem aí para você, os contatos da igreja, o pastor Valdo disponibilizou. Se você acessá-los, vai pegar essas informações que ele passou e é por lá que você pode conhecer um pouquinho melhor o ministério também, tá bom? Se não anotou, não deu tempo, vai lá no nosso perfil do Instagram, que tá tudo lá para você direitinho. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Weder Moreira, que é ministro da Catedral da Assembleia de Deus lá em Igarapava, interior de São Paulo. Pastor Weder, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar de novo o nosso convite. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Boa noite aos espectadores, que a graça e a paz esteja no coração de todos. Sempre um prazer, Zeca, poder retornar ao programa Vejam Só. Uma alegria poder conhecer o pastor Valdo. Eu espero que seja um debate enriquecedor, edificante para os nossos amigos que nos acompanham. Boa, vai ser bênção e vai falar muito... Bom, muita gente que pratica... Vamos, daqui a pouco a gente vai, calma. Deixa eu segurar aqui. Vamos passar as informações da igreja, pastor, por favor. Nós estamos ali na cidade de Igarapava, interior de São Paulo. Tenho o prazer de ser pastor na Catedral Assembleia de Deus. E nossos cultos são terça, quinta e domingo. Nosso endereço, Rua Saldanha Marinho, 1199, no centro da cidade. Se você puder, acompanhe aí nas redes sociais, tanto da igreja, quanto também nas nossas redes sociais pessoais. Conteúdo abençoado aí para vocês. Sem dúvida, inclusive tem muito conteúdo mesmo. Seguindo o pastor, os contatos que apareceram por aí na sua tela.
Você vai ter acesso a muito conteúdo também, vale muito a pena. Chega por lá. É o que eu comento sempre, que é uma atitude simples, que para você não custa nada e que abençoa demais a vida e o ministério dos nossos queridos irmãos também. Seguindo, compartilhando, curtindo o conteúdo, ajuda a divulgar o ministério, o trabalho e, obviamente, a abençoar outras vidas também que serão impactadas pela mensagem do Evangelho que é pregada. Obrigado novamente, meu querido. Antes de colocar o tema, eu quero fazer uma pergunta para os nossos dois convidados. Pastor Valdo, o irmão se define como pentecostal? Pentecostal, com certeza. Com certeza. Sim, sim. Pastor Éder, o irmão se define como pentecostal? Pentecostal clássico. Clássico. Colocou um adendo ali. Eu quase também falei isso, mas deixei só o pentecostal Só mesmo. o pentecostal? Os estudiosos falam de pentecostalismos. Isso, eu também. Plural, então, Bom, existem vários. Né? Então. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente propôs esse tema, eu fiz questão de falar para a produção que eu queria 2 pentecostais aqui no programa. Porque se eu trouxesse um reformado, por exemplo, a opinião dele todo mundo já sabe, é óbvio, a gente ia chover no molhado aqui. Sim. Mas agora 2 pentecostais vai agregar, principalmente por esse conceito que o pastor Helder já adiantou aqui. Existem pentecostalismos que talvez a gente não consiga de maneira mais popular observar. Mas nós vamos perceber que existem as diferenças agora, na resposta da pergunta que a gente propôs. Pode pôr na tela aí para mim, por favor. O que a gente quer saber é o seguinte, práticas, como são conhecidas popularmente, né, como manto, reteté, rodar no espírito, sapatinho de... Aí, rapaz, aqui se a gente for... os adjetivos são muitos. Já até acrescentaram aqui, o sapatinho não é só de fogo, tem que ser colorido. E o que a gente quer saber é, essas práticas são bíblicas? Temos ali respaldo bíblico. Principalmente, talvez essa seja a grande chave da questão dentro da liturgia do culto. Tá? Se na liturgia do culto existe espaço para essas práticas. Talvez essa seja a grande questão. Porque eu acho que a partir do momento que nós estamos falando de uma oração, você fechou a porta do seu quarto, você com Deus, aí é difícil a gente colocar realmente limite para o mistério. Mas no culto público, eu acredito que a Bíblia traga orientações. Mas nós vamos conversar com os nossos convidados aqui. Vamos lá. O pastor Valdo vai responder a pergunta, colocando a visão que ele vai defender, de maneira introdutória ainda, tá, pastor? Sim. Depois, o pastor Éder vai ter a oportunidade de fazer o mesmo também. Vamos lá. Como é que o irmão responde a nossa pergunta, pastor Valdo? Ok, eu entendo que toda doutrina que a igreja explana deve ser bíblica, isso a gente sabe. Mas a gente sempre faz a diferença entre aquilo que é doutrina e aquilo que é uma experiência, né? Uma experiência, ela nem sempre você encontra um limite, né? Como o Zeca disse agora aqui. Eu vou pela linha de que esta manifestação do Espírito está ligado àquilo que a Bíblia chama de o êxtase. Em Atos, capítulo 10... Pedro diz que ele estava ali no capítulo 10, versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. A palavra êxtase também nós encontramos em Atos, capítulo 22, versículo 17, onde Paulo diz que, estando ele orando no templo, sobreveio a ele um êxtase. E quando João fala que na ilha de Patmos ele se achou em espírito, também se refere a este êxtase. Uhum. Né? E a definição da palavra êxtase, ela tem a ver quando o espírito do humano, ele aflora, ele assume o controle, fica acima da manifestação natural do homem. Então, na definição da palavra, primeiro, Strong ele coloca como um deslocamento da mente, uma confusão, um transe, retirar do lugar ou do estado, um descarte, remoção de algo de um lugar. No Novo Testamento, o estado de comportar-se mentalmente de forma incomum. Buscando mais definições a respeito desta palavra, irmãos, ali pelo Google, então a etimologia desta palavra, ela diz que a pessoa fica fora de si, fora de seus sentidos, e inclui
em alguns casos, violentas agitações do corpo, dança, canto, inspiração, arrebatamentos inefáveis, visões e alucinações. Esta experiência do êxtase é uma experiência comum no meio dos profetas. Quando Saul estava no meio dos profetas, a Bíblia fala que ele profetizou no meio deles, no meio ali de músicas. E quando a Bíblia, na própria explicação aqui das palavras, no rodapé, eles falam que quando não existe um teor na profecia, quando fala e Saul profetizou no meio deles, quando fala também que os 70 profetizaram ali quando Moisés impartiu a eles o Espírito Santo, mas não existe o teor dessa profecia, que na verdade eles simplesmente ficaram em êxtase, no êxtase dos profetas. Eu acredito, não que seja isso uma resposta para todo esse movimento, mas que é algo ligado a isso, ligado ao êxtase, que é uma experiência bíblica e que acontece ainda assim nos dias de hoje e está pelo mundo inteiro, né? Eu não acredito que no mundo inteiro esteja havendo uma brincadeira, uma histeria carnal, mas uma manifestação de Deus, aonde nós vemos, sim, que existem os exageros, existem exageros, né? As meninices. As meninices tem, mas, na verdade, em qualquer manifestação do Espírito também a gente encontra umas meninices também. Pastor Weder, quero ouvir o irmão, e aí? Bom, eu respeito a opinião do pastor Valdo, mas discordo dela plenamente. Primeiro porque essas expressões e também essas práticas, manto, reteté, primeiro que esse vocabulário não é bíblico. Você não encontra nos evangelhos, você não encontra nos profetas, em nenhum canto das escrituras. Esse vocabulário também não é teológico. Você não tem nenhum tratado teológico que use essas expressões. E também não é eclesiástico, porque você não tem nenhum cânone de nenhuma igreja protestante, inclusive pentecostal, que coloque manto, reteté ou expressões e práticas como essas. Então, eu entendo, respondendo à pergunta diretamente, que práticas como manto e reteté não possuem respaldo nas Escrituras, não possuem respaldo bíblico. E é importante eu enfatizar aqui que eu sou pentecostal. Muito importante. Porque as pessoas pensam que pentecostalismo está resumido a isso. E é tão interessante, Zé, que a gente pensar sobre essa questão que o que é o reteté? O que é o reteté? É uma expressão, primeiro que a palavra reteté é uma expressão onomatopaica que não consta no dicionário, você não encontra essa definição, você não tem no dicionário. O que significa reteté? Você não tem onde pesquisar o que é. Porque essa expressão onomatopaica, ela não aparece nos dicionários, não consta nos dicionários e ela é de significado desconhecido. Já ouvi estudiosos, pesquisando sobre pentecostalismo, falarem que a palavra reteté é de origem italiana e significa reboliço, movimento, mas nós não conseguimos definir a etimologia da palavra, porque nós não sabemos. Me parece, pelo que eu investiguei, pelo que eu estudei, da origem do termo, me parece que essa expressão ela é, na verdade, um termo que foi dado em tom de brincadeira em relação a algumas questões que ocorrem no meio pentecostal. E isso acabou sendo introduzido ao evangeliquez. Nós podemos definir reteté, manto, como sendo manifestações extravagantes atribuídas ao Espírito Santo. E o pastor mencionou ali, falando a respeito de doutrina e de experiência. Eu acredito que nós devemos tomar muito cuidado em relação a essas questões, porque a palavra de Deus, as Escrituras, elas são a autoridade máxima na vida da igreja e do crente. O sola escritura, que foi um dos baluartes da Reforma Protestante, é justamente isso. É mostrar, é resgatar as Escrituras como a autoridade e não a tradição, não a experiência e nem também a autoridade papal ou de qualquer outra autoridade. As Escrituras possuem a palavra final.
eu acho que nós todos aqui concordamos, independente se somos pentecostais, reformados, nós concordamos que um dos cânones da igreja protestante, de um cristão protestante, é que as Escrituras é regra de fé e prática do cristão. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque se nós tirarmos as Escrituras desse lugar de autoridade, alguma coisa vai usurpar esse lugar. E, dependendo do que assumir a posição de autoridade, e nós corremos o risco de, inclusive, colocar a experiência, aí as Escrituras ficam escanteadas e nós estamos normativizando uma prática baseada nas nossas experiências. E aí nós devemos tomar muito cuidado com isso. Tem uma frase interessante, muito conhecida na época da Reforma Protestante, que dizia que um cristão protestante com a Bíblia na mão é o Papa. Então, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus é a autoridade. Não nego aqui as experiências, de forma nenhuma. Inclusive, é um resgate do pentecostalismo. O pentecostalismo ele colocou o corpo como expressão de adoração. Agora, isso não significa que não tenha limites estabelecidos pela própria palavra. O último debate que o Éder veio aqui defendeu a leitura literal da Escritura Sagrada. Agora vai contra as manifestações. Esse pentecostal tá diferente, hein, pastor Valdo? Vou contra as manifestações de manta e reteté, não de todas as manifestações do Espírito, pelo amor de Deus. Essas aí, que muitas vezes são pretensamente atribuídas. Uhum. Pode comentar, claro. Então, tudo que o pastor falou, eu concordo plenamente. Agora, o pastor... Não, eu concordo, mas o pastor tem que entender que a gente está debatendo a respeito de uma manifestação e não o título que deram a estas manifestações. Tá. Eu não chamaria isso de reteté, eu já vi falar que isso é coisa até maligna esse termo, né? Vai além do que o pastor falou, que tem a ver com cultos da África e tal. Eu nunca chamei isso de reteté. Aliás, um dia no Monte orando, as primeiras vezes que a gente começou a ver essa experiência, me lembro que o meu pastor perguntou para o irmão lá, que já vivia nisso, irmão, o que é isso aí? Ele falou, isso é mistério. Então a gente começou a falar em mistério. Irmão, entrou no mistério. É isso que a gente fala. Então, pastor, a gente não está aqui falando a respeito do nome que se dá. Não tem, lógico que não tem reteté no dicionário, em canto nenhum. Nós estamos falando de uma manifestação. Mas que manifestações são essas? Então, eu liguei isto à palavra êxtase, que é tão comum na palavra, né? Porque o êxtase é realmente um estado onde a pessoa tem comportamentos que afeta tanto a sua mente como também o seu corpo. Agora, Pedro disse que ele teve um êxtase, Paulo disse que ele teve um êxtase, João, quando ele fala, achei-me em espírito, isto é, envolvido pelo espírito, em uma espécie de transe, né? E era a experiência dos profetas, como eu citei. A Bíblia fala que Saul, quando, numa ocasião, 1 Samuel 19, quando ele foi na intenção até de matar Davi na casa dos profetas, primeiro ele mandou soldados que, quando eles estavam no caminho, um êxtase envolveu eles. Eles foram tomados e a expressão que a Bíblia coloca é que eles profetizaram. Então, fala que eles profetizaram, mas, na verdade, não existe um teor da mensagem, não existe uma mensagem trazida. E toda nota de rodapé, ele diz que, na verdade, eles entraram no transe dos profetas. Então, eles ficaram cambaleando como bêbados. E ali, Saul, depois de mandar 2 grupos de soldados sem resultado, foi ele mesmo atrás de Davi. Mas a Bíblia fala que, enquanto ele estava a caminho, também o êxtase veio sobre ele. E ele começou a profetizar enquanto ia. Chegou lá, ele caiu no chão prostrado e passou a noite toda profetizando. Então, estou ligando esta manifestação a isso porque eu creio que é o que mais se aproxima. Eu jamais vou negar essa experiência porque eu vivi muito isso, não foi algo que eu busquei. Nem conhecia, porque eu estou falando de um tempo lá atrás, antes de internet, antes da coisa estar tão visível como hoje. Uhum. Então, eu acredito que esteja ligado, sim, ao êxtase, onde o corpo humano, sim, só tantos dons de língua estranha e de profecia são coisas totalmente regidas pelo Espírito Santo. Nós somos pentecostais e o pastor sabe bem que quando nós falamos em língua, a nossa boca fala sozinho, ela se mexe sozinho.
Quando se fala do êxtase, é o corpo que se movimenta pelo Espírito Santo. Assim como Deus tem o controle da nossa boca, ele tem o controle do nosso corpo naquela experiência. Bom, nós precisamos definir o que é manto e o que é reteté. Porque na minha perspectiva, na perspectiva dos teólogos pentecostais clássicos, o falar em línguas estranhas, o exercer algum tipo de dom, essa alegria que o senhor está chamando de êxtase, isso não é manto nem reteté. Isso são manifestações genuínas com respaldo bíblico. O senhor está citando textos aí. A palavra êxtasis, que aparece lá em Atos, capítulo 10 e o versículo 10, que em algumas versões é traduzido como arrebatamento de sentido, de espírito. A palavra êxtasis traz essa ideia de um espanto, de uma admiração, de uma exultação profunda. E nada tem a ver com o que eu penso, a não ser que eu não entendi o tema. Manto e reteté, que aí são essas manifestações mirabolantes, totalmente esquisitas, inclusive às Escrituras, que você não encontra respaldo para elas. Você hoje se depara aí nas redes sociais com situações que são até engraçadas e que as pessoas chamam isso, tristemente, de pentecostalismo, e não é pentecostalismo isso. Então, assim, nós precisamos definir o que é esse reteté. O que é esse reteté? Porque se o senhor estiver se referindo aí, chamando de reteté, essas manifestações genuínas de falar em línguas estranhas, de uma alegria no Espírito Santo, o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele se alegrou no Espírito. Aquilo ali é um êxtase. É tão interessante também que a gente precisa fazer uma distinção aqui entre o que é êxtase e o que é também esse transe. O que é êxtase e o que é transe? Nós temos algumas definições teológicas, até quero recomendar aqui, o Gutierrez Siqueira escreveu um livro que eu acho muito interessante. Num dos capítulos ele vai mostrar a diferença entre êxtase e transe. O transe ele é marcado por esse descontrole e por essa irracionalidade. O êxtase não, você está consciente, é uma alegria, né? uma exaltação do seu espírito em relação a alguma coisa espiritual. Agora, o que eu combato ferrenhamente, sem medo de errar, e sigo aí também grandes teólogos pentecostais clássicos, é esses excessos. De que a gente está chamando de manifestações do Espírito e que não passam, na verdade, de mero emocionalismo. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Zeca, para concluir aqui, nós temos hoje 3 níveis teológicos no pentecostalismo ou em qualquer tradição cristã. Você tem o nível oficial, que é o nível da declaração de fé ou dos credos e etc. Por exemplo, a minha denominação, a Assembleia de Deus, ela tem uma declaração de fé e tem o seu credo. Ali você não encontra mencionando reteté, você não encontra essa questão de manto. Você vai encontrar, sim, que nós cremos na manifestação dos dons, que nós cremos no batismo no Espírito Santo com evidência inicial de falar em línguas, que nós cremos nessa alegria do Espírito Santo. Então, você tem esse primeiro nível, que é o nível oficial. Você tem o segundo nível, que é o nível popular, que muitas vezes é esse nível místico. Místico não, vou melhorar a palavra, porque muitas vezes a gente usa equivocadamente a expressão místico. Esse é misticismo. E aí é onde aparecem essas crendices, essas crenças de que não, isso aí é mover do Espírito Santo, quando na verdade é uma questão de puro emocionalismo. E, por fim, você tem o terceiro nível, que é o nível acadêmico, que é aquilo que os acadêmicos, os teólogos daquela determinada tradição estão produzindo. Você percebe que o reteté, ele não surge no nível oficial e nem no nível acadêmico. Ele é do nível popular e se baseia muito nessa questão da experiência. E nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado para nós não chamarmos de manto, reteté. Eu acredito, já fui edificado, sou batizado no Espírito Santo, posso
usar a expressão de Paulo, talvez fale mais língua do que muitos de vós que estão nos assistindo. Mas aí, o que é o reteté? É o subir numa pilastra, como esses dias eu vi? Estou cheio do Espírito, o camarada subiu numa pilastra. É rodopiar apenas? E eu acredito que no êxtase você pode sim levantar as suas mãos, ficar de pé, expressar por meio do seu corpo a alegria espiritual que você está sentindo por meio de Cristo. Agora, excessos, esse descontrole, aí eu acredito que isso não tem respaldo bíblico. Pastor Valdo vai comentar, mas deixa eu só colocar a enquete que o pessoal de casa também participar, pastor, por favor. Acesse o nosso perfil do Instagram e responda a nossa enquete. Põe na tela aí a pergunta que nós deixamos lá. É a seguinte: manto e reteté aproximam ou afastam da fé bíblica? 3 opções para você. Primeira delas, essas práticas contribuem para uma fé mais profunda. Segunda opção, desviam dos princípios bíblicos. E a terceira opção é não sei, em dúvida ainda. Não conheço direito, vou aproveitar o debate aí para aprender. Então, vai lá, escolha a sua opção, vote e participe do programa. Eu vou passar a bola aqui rapidamente para o pastor Valdo para ele poder tecer as observações e comentários, pastor. Ok. Quando a gente usa a palavra êxtase no sentido que o pastor coloca, no sentido de uma alegria, isso aí a palavra entra como metáfora, né, pastor? Porque você vê algo diante de você que te deixa deslumbrado, você fala, ele tem êxtase, mas aí você não está usando a palavra no seu literal. Porque a palavra êxtase, no seu sentido literal, tem a ver, sim, com a pessoa estar quase fora de si. Ela não fica fora de si porque o Espírito Santo nunca deixa ninguém fora de si. Eu vivi muito este movimento de rodar, de rolar no chão e de tantas outras coisas. A gente já viu coisa que o ser humano jamais era incapaz de fazer. Eu já vi senhoras aí de idade avançada rodar tanto que eu duvido que ela conseguiria na carne. Não tem como, pastor. Eu já vi, inclusive, debates, pessoas falar isso, como o debate do Cláudio Apolinário. Ele falou assim, já vi umas coisas que o ser humano não conseguiria fazer, não. Então, ele ficou assim, pensando, eu não sei o que acontece com esse homem aí, deve ser Deus. Porque a gente já viu realmente coisas acontecerem que eu acho que o ser humano nem seria capaz. Então, o êxtase, na definição da sua palavra em si, olha só, tem aqui um comentarista chamado Gruden. Eu peguei um material aqui de um moço aqui, deixa eu citar aqui, né, a fonte dele, depois eu cito que eu esqueci agora, me perdoa aí, irmão, se ele me vê aqui falando aqui, ó. Mas para verificar se a pessoa está em estado de êxtase, então tem 4 coisas que ele fala: falar contra a sua vontade, perder o autocontrole e delirar violentamente, falar coisas sem sentido para ele mesmo, estar inconsciente por um tempo das coisas que estão ao seu redor. E para o autor, se algum desses critérios acontecerem com a pessoa, ele experimentou verdadeiramente um êxtase religioso. Depois ele coloca assim também essa diferença que o pastor colocou entre o êxtase e o transe, dizendo que, na realidade, o êxtase, a pessoa não perde a sua memória, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele pode contar depois do que ele fez, enquanto que o transe não, a pessoa ela fica assim sem entendimento do que se passou, né? E assim, tem texto bíblico, pastor, eu queria que o pastor entendesse que algumas coisas são como consequência, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo ele fala que foi arrebatado em espírito, né? Até o 3º céu. E João também ele foi arrebatado. Quando existe esse arrebatamento de espírito, o que ocorre com o corpo? Porque as pessoas falam assim, o Espírito Santo não derruba ninguém. E, às vezes, ele não derruba no sentido assim de... Mas o corpo da pessoa cai por uma experiência com Deus, né? Porque se a pessoa é arrebatada no seu espírito, se ele está dentro de uma igreja e ele, por ocasião de uma visão, ele tem um arrebatamento de espírito, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai cair. Ou ele vai ficar no chão ali de uma forma inconsciente para o ambiente natural ali. E essas coisas acontecem muito. O que acontece é que o êxtase, ele tem graus de sua profundidade. Os textos que eu citei aqui, eu sei que Pedro ele fala que ele primeiro entrou nesse êxtase para depois receber a visão. Ele não ficou extasiado diante da visão, mas Deus o colocou em êxtase, que é o ambiente da onde ele pode receber a visão.
Paulo a mesma coisa. Ele fala que depois que ele entrou em êxtase, aquilo era um preparo, para que ele depois ouvisse a voz do Senhor como ele ouviu. Então, eles não ficavam em êxtase por causa da revelação ou da visão. Eles ficavam em êxtase para, por meio dela, entrar num ambiente espiritual onde Deus falava com eles. Então, tem essas questões. Vamos lá, pastor. Pastor Valdo, eu concordo com o senhor em relação a essas questões. O grande problema é nós fazermos desse cair... Por exemplo, João teve a revelação de Jesus Cristo, ele caiu como morto. Ezequiel também caiu diante da revelação. Paulo, né? Paulo caiu. Agora, o que é interessante? Nós devemos tomar cuidado para não fazer disso uma questão normativa, porque esses casos ocorreram sim, é inegável. Só que outra coisa é nós criarmos a doutrina do cair no espírito. Esse que é o grande problema. Nós devemos tomar cuidado para não fazer das nossas experiências uma prática normativa. Então, o João caiu, Paulo caiu, Ezequiel caiu, mas aonde está eles estabelecendo isso como uma prática normativa? Porque esse que é o grande problema. Nós estabelecermos isso, a minha experiência, como uma prática normativa para você e para todo mundo. E aí isso se torna, entre aspas, uma doutrina. E uma outra coisa interessante. Todos que caíram de uma forma e se levantaram de outra. Vamos pegar o caso de Paulo? Paulo caiu, fariseu, mas se levantou o maior dos missionários. O grande problema é que tem um monte de gente caindo pretensamente no espírito e se levantando do mesmo jeito. Então, que experiência é essa? Eu não posso fazer da minha experiência que eu tive com Deus, porque isso é inegável. Você tem realmente experiências que podem acontecer. Imagine só se nós fizermos das experiências uma prática normativa. Daqui a pouquinho, sabe o que nós vamos ter que fazer? Vamos pegar o velo de lã e colocar aqui no templo, porque foi isso que Gideão fez. É uma questão que se repete em outra parte das Escrituras? É uma questão normativa? Não é? Então, o grande X da questão é esse. Então, eu concordo, realmente o Espírito Santo pode dar experiências gloriosas. Inclusive, posso citar aqui, Zeca, se você ler o Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingren, o fundador, o missionário sueco, que junto com Daniel Berg veio para o Brasil, trazendo a mensagem pentecostal, fundando as Assembleias de Deus, ele vai colocar lá que numa determinada reunião, eles presenciaram uma alegria tão grande que eles gargalharam de alegria no Espírito Santo. Agora, veja aonde isso se transformou numa prática doutrinária nas Assembleias de Deus. Então quer dizer que porque aconteceu com o Gunnar Wingren, todo cristão, toda a igreja tem que experimentar a unção do riso. Então o grande problema consiste nisso. Nós precisamos fazer com que as nossas experiências passem pelo filtro das Escrituras. As experiências não podem ser senhora absoluta, porque se assim nós o fizermos, nós vamos abrir pretexto para um monte de questões assim, que são excessos, e nós devemos tomar muito cuidado. Creio que Deus pode dar experiências gloriosas para a pessoa, mas isso não deve ser uma prática normativa que é uma regra para todo mundo. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Bom, eu não sei se me ajuda, viu, pastor Weder? Até a questão do batismo com o Espírito Santo vocês acreditam numa segunda experiência, mas é para todo mundo? Acredito que sim. Para todo mundo? Sim. Aí tinha que ser uma outra divisão, né? Acho que o pessoal que não defende línguas como evidência... Sim, como evidência inicial. Aí talvez tenha outra opinião. Beleza. Vamos lá, pastor Valdo, por favor. Então, mas... É para comentar essa questão normativa aí que o... Sim, mas eu até acho um pouco contraditório até o que o pastor fala, porque, na verdade, pastor, a gente não normatiza isso na igreja assim, a gente não estabelece isso como uma doutrina. Isso é uma experiência entre Deus e o irmão e nós só não proibimos. Nenhum pastor, pelo menos eu, jamais sou uma pessoa de promover isso no culto. Nem por meio daqueles discorinhos que acaba, às vezes, até induzindo ou buscando isso. Não. Muitas vezes a gente, quando acontece isso na igreja, né? Na verdade, nem acontece tanto isso mais na minha igreja, mas tempo de muito acontecer muito isso na igreja, estávamos cantando hinos normais, até da harpa.
Ou hinos, né? A gente não canta muito hino da harpa, mas hinos comuns aí que a gente canta aí dos autores de agora aí, mais esse estilo de comunidade, né? Eu gosto muito dessas músicas do estilo Koinonia, Ademar de Campos, né? Esse pessoal assim. E é nesse momento que acontece isso. Não é que alguém põe a mão, ninguém fica falando receba. E acontece. Então, acontece não é porque a gente impõe. Acontece porque o Espírito Santo assim faz e nós somente não proibimos, né? Agora, pastor, você citou o Diário do Gunnar Wingre. Na verdade, eu até trouxe algumas coisas aqui, porque o pastor falou assim, sim, nós não estabelecemos isso como doutrina na igreja. Tá, mas a questão é, aconteceu ou não? E quando aconteceu, foi o quê? Foi euforia? Foi carne? Foi o espírito? O que foi? Né? Quando o Gunnar Wingre realmente cita por várias vezes que ele começou a rir não porque estava alegre, por manifestação de espírito, de forma descontrolada e que deixava ele até preocupado, como aconteceu comigo também algumas vezes no riso. Eu ria tanto, gargalhava tanto, que eu pedi para Jesus parar com aquilo, porque me doía. Mas, e não parou, não. E eu entendi que Deus não parou, porque a minha preocupação era vã. Eu já achava que ia morrer ali de rir. Mas é para você ver que não é algo produzido pelo homem. É algo que, às vezes, você quer parar e não consegue. E Gunnar Wingre cita coisas ali que seria criticado hoje. A igreja de Gunnar Wingre hoje seria criticada pelas próprias Assembleias de Deus. Então, realmente, eu queria falar algumas coisas sobre o Diário do Pioneiro para que o pastor desse uma opinião sobre a questão. Então, pastor, primeiro que eu não estou negando as experiências. Então, mas esse eu não debate. estou negando as experiências. Eu estou dizendo que as experiências precisam ser regulamentadas pelas Escrituras. Porque se nada regulariza as experiências, nós vamos cair em situações assim dificílimas. Aí a gente vai poder, inclusive, nós teremos que acatar o que o fundador dos Mormons disse. Eu tive uma revelação, um anjo apareceu aqui e me entregou isso aqui. Então, o que vai normatizar isso? O que vai regular essas experiências? Então, isso é muito perigoso. As Escrituras precisam regular as experiências. As experiências precisam passar por esse filtro das Escrituras. É isso que eu estou propondo. Em nenhum momento eu nego as experiências. Já tive experiências. A forma, às vezes, como eu estou falando aqui, pode soar que eu sou o pentecostal mais frio. Mas quem me acompanha sabe. Sou um fiel defensor do pentecostalismo clássico. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado. Por que o reteté ele é um problema? Ele é um problema por duas razões. Primeiro, o culto público ele tem por objetivo a edificação. Não é isso que está escrito lá em 1 Coríntios 14, versículo 26? Quero fazer questão de ler aqui para me apoiar nas Escrituras. Estou citando só as minhas palavras. Exatamente. As Escrituras, elas vão... Qual é a função de um culto público? Paulo vai dizer, na parte final, faça-se tudo para edificação. A finalidade do culto público é a edificação. E se você observar, o verso 40 ele vai dizer, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, o culto ele precisa ser mediado por essas duas coisas, edificação e a ordem e decência. Qual é o grande problema? E eu louvo a Deus, pastor, se na igreja do Senhor é assim, glória a Deus, mas a maioria dos contextos onde ocorrem essas questões de reteté, esse descontrole, porque o senhor falou de Pedro, aí eu concordo, Pedro teve um êxtase, está escrito lá, a palavra grega lá é êxtasis. Agora, mostre para mim Pedro descontrolado nesse texto. Você não tem. Então, nós devemos tomar muito cuidado. O culto, e inclusive o culto pentecostal, ele precisa ser mediado por isso, por essa ordem e decência. E você percebe que o contexto onde geralmente se aflora o reteté é muito a questão, o emocionalismo. Coloquei aqui que nós devemos observar, quando se trata dessas duas questões, dois princípios. Primeiro, os frutos e o pomar. O que são os frutos? São os efeitos produzidos por isso. O camarada lá entrou no manto, no reteté. Ok. Está produzindo santificação? Ele vai sair de um culto ou desse efeito do reteté evangelizando mais? Vai desenvolver mais fervor? Ele vai amar mais as Escrituras? Ou apenas rodou
marchou, e eu não sou contra isso. Eu estou deixando isso bem claro, eu não sou contra. Mas o que isso produziu? Quais são os efeitos disso? Marchou, mas está amando mais as Escrituras? Tá indo para a escola dominical? Marchou, pulou, se descontrolou, rodopiou, caiu no espírito, mas se levantou como? Está vivendo uma vida de santificação? E aí a segunda questão, o pomar. O que é o pomar? É o cenário onde ocorrem essas manifestações. Em outras palavras, o contexto. Qual é o contexto que está ocorrendo essas manifestações? É no contexto da exposição das Escrituras, na pregação da palavra? É fruto disso? Ou é porque colocaram lá um corinho de fogo? E eu gosto do corinho de fogo. O pessoal da minha igreja que está me acompanhando aí pode provar isso. Agora, em que contexto essas questões vão se aflorar? É porque se expôs à palavra? Gerou um fervor tal que a pessoa, movida pela palavra, ficou de pé, levantou as mãos? Porque se for assim, aí o fruto está sendo legal e o pomar também está sendo legal. Agora, infelizmente, o que nós estamos vendo são excessos, descontrole, que torna a dizer, não tem respaldo nenhum. E eu vou falar um negócio aqui que pode soar muito polêmico, mas eu vou falar. A única coisa semelhante nas Escrituras ao reteté é 1 Reis 18, 26 a 29. E o contexto lá é o culto a Baal. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Que é o povo lá. O que aconteceu lá? Leia 1 Reis 18, 26 ao 29. É o povo lá, os profetas de Baal pulando lá em cima do altar. Está escrito isso. Dançavam. E o fogo caiu. Foi quando o profeta Elias olhou e falou assim: vamos consertar o altar? Coloca água aí. E a oração dele é uma oração muito rápida, que se você lê em hebraico aquela oração, não dá 30 segundos. E antes de terminar de orar, sem pular, sem florear muito, sem descontrole, o fogo de Deus caiu. Então, assim, nós devemos tomar muito cuidado. As nossas experiências precisam passar pelo filtro das Escrituras. Posso falar? Deve. Ok. Veja só, o pastor está indo do ponto de vista de que se uma pessoa tem essa manifestação e, de repente, você não vê uma mudança de vida, você não vê mais fervor e etc. Então, é uma coisa vã. Mas, nesse caso, pastor, você tem que saber que esse número enorme de escândalos que está vindo sobre a igreja, de muitos pastores em adultério e coisas até piores, são pastores que falam em línguas todo dia. Não é verdade? Pastores que profetizam, não é? E pastores que pregam a palavra. E a gente fala, a palavra santifica. É claro que santifica. A língua estranha edifica a si mesmo, aquele que ora. Isso é verdade. Mas esse acúmulo de escândalo no meio pentecostal, eu já disse tudo, é no meio pentecostal. Então, eu acho que a gente medir por este caminho, o cara rodou, pulou, mas a vida dele não mudou. Falar, então, acho que a língua também não tem mudado, a própria palavra que a pessoa escuta também, né? Não parece estar causando tanta mudança. Eu acho que a gente não pode medir por esse caminho, não é? Outra questão que o pastor falou a respeito da ordem e decência, os tradicionais nos acusam, porque a gente fala em línguas todas de uma vez só nas igrejas pentecostais. Eu aprendi isso na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, os cultos antigos que a gente ia nos grandes congressos, onde 100 pessoas eram batizadas do Espírito Santo de uma vez, até mais, era todo mundo falando em língua uma vez, ou na barulheira que se ouvia do outro lado da cidade. E eu pensava nesse texto de Paulo, né? Mas Paulo mandou falar um de cada vez, como é que é isso? Então eu fui entendendo as coisas. Eu fui entendendo que aquilo que Paulo... Existe o que Paulo fala e o porquê ele fala, não é? Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, na época que não se existia um microfone, às vezes, quando todo mundo está orando junto, não está nem sem línguas, mas se todo mundo está orando em voz alta e não tem como você falar, amém, irmãos, parou a oração, e fica um descontrole. Mas hoje que você tem um microfone, nesses grandes cultos, como eu estou falando, esses grandes congressos, onde todo mundo ora de uma vez, e às vezes é um ginásio, parece que vai explodir, o pastor fala, amém, glória a Deus, todo mundo se aquieta. E quando se fala de ordem e decência, ele não está dizendo que não pode, que ninguém pode rodar, porque senão isso é bagunça. Ordem e decência significa assim, se o pastor fala, vamos ficar de pé, todo mundo fica. Hora do louvor, todo mundo canta.
Hora da oração, todo mundo ora. Hora da pregação, todo mundo escuta a pregação. E a hora, no final, o pastor fala, agora vamos orar. Se encha do Espírito, fique à vontade. Se acontece todo esse mover, eu não vejo que isso seja desordem no culto. Se o pastor disse, vamos orar agora, é uma questão individual, onde a pessoa ele vai se edificar a si só por meio dessa manifestação, eu não creio que isso seja uma desordem. Está dentro do controle do líder. Não é descontrolada essa situação, não. Muitas vezes a pessoa está rodando lá, que seja, chega o irmão, amém, dá uma controlada. E a pessoa na hora senta. É assim que acontece. Ô, pastor Valdo, eu vou falar algo aqui. O senhor falou aí que nós não devemos avaliar, então, mas Jesus nos orienta a vermos os frutos. Qual é a função, então, desses movimentos? É só uma alegria ali e acabou? Não é para produzir o quê? O que os movimentos, tais como manto, reteté, produzem? Essa é a questão. Então, se observar os frutos não for critério para mensurar, então, qual é a finalidade desses movimentos? Mas o pastor vê isso? Qual é a finalidade, então? É isso que eu quero saber. Assim, mas o pastor vê isso? Porque, por exemplo, o pastor está numa área agora que seria o julgamento, né? Nem digo julgamento maldoso, não é isso, mas o julgamento em si, de acompanhar uma situação. E o pastor costuma fazer isso? Porque, eu não sei, para mim, pessoa que está ali nesse mover de Deus ali, por que dizer, ele não é de Deus, não busca Deus, não leva a sério? O pastor, ele procura fazer esta avaliação, né? Eu procuro fazer porque Jesus me orienta a fazer. Sim, mas o pastor já fez isso e já viu. Esse cara não vale nada e está pulando. Não, em nenhum momento eu vou falar isso. Eu estou falando o que esses movimentos causam. Que efeitos eles causam? Somente... Pois é, se é edificação espiritual, pastor, se é edificação pessoal, essa experiência precisa produzir mais santificação. Mas por que o pastor acha que não produz? Eu não sei. Eu não estou dizendo que não produz. Sim. Em alguns casos podem. É a maioria? Eu acho que até para ser mais direto, pastor Valdo. Sejamos sinceros. Pergunta que o Wesley quer fazer é assim, ó. Como eu vou dizer sim ou não? Com tanta gente caindo no espírito, por exemplo... E se levantando do mesmo jeito. O Brasil não tinha que ser um país vivendo um avivamento maior? Exato. Por isso que eu dei essa linha, não é isso? E eu concordo com o senhor. Muitos pastores estão vivendo... E é por isso que nós temos que ver os frutos. A gente não tem que ver a língua estranha dele. Sim, mas ele fala esse camarada... E aí, esse é o nosso problema. Nós não podemos ver a experiência em si. Que fruto essa experiência está produzindo? Porque é o que Jesus nos disse. Em meu nome, muitos... expulsaram demônios, mas eu vai dizer no final que eu não te conheci. Da mesma forma, essa manifestação. Exatamente, por isso que nós devemos olhar os frutos, para ver se elas realmente são genuínas. Se olhar para os frutos, pastor, eu vou rejeitar as línguas também, então, isso que eu estou falando. Não vamos, sabe por quê? Porque os pastores estão... Não, a gente vai ver se realmente isso é um fruto genuíno, se é genuíno. Agora, veja que interessante, o grande problema não é a pessoa rodar, o grande problema é nós fazermos disso doutrina. Mas nós não fazemos. Muitas igrejas fazem, pastor. É uma questão aqui, nós estamos... Eu sou pentecostal. Eu estou debatendo a manifestação em si, não a postura de cada um. Não, mas infelizmente isso tem virado uma doutrina. Isso tem virado uma doutrina. O problema não é pular, o problema é a gente fazer disso o centro do culto. O problema não é nós nos alegrarmos no Espírito. O problema é nós fazermos dessas experiências como se só isso fosse culto pentecostal. Mas aí seria outro debate, eu acredito, pastor. Não é outro. Porque o que nós estamos debatendo existe essa manifestação da parte de Deus ou não? Não, a gente está debatendo se essa prática ela é bíblica. E eu estou afirmando aqui... então vamos por parte. Então o pastor acredita nessa manifestação do reteté, o título não foi o que dei. O pastor acredita nesse movimento que o Espírito faz nas pessoas. Acredito, o Espírito Santo age. Agora, no reteté eu não acredito. Em excesso... Não, mas em descontrole... Até onde o pastor acredita? Até onde? Nas experiências respaldadas pelas Escrituras. Tá, mas colocando na prática. Naquilo que tem respaldo nas Escrituras. Então, experiências que tenham respaldo nas Escrituras. Você até falou, na hora da pregação, alguém levanta, exatamente, dá glória, que é muito comum no meio pentecostal. Com alegria. Exatamente. O que eu acredito, vou até colocar aqui se eu estiver errado. Mas aí é humano isso. Humano? Adorar a Deus, ninguém pode adorar a Deus e professar que Jesus é o Senhor, é o Cristo, se não for pelo Espírito Santo. Não, o que é humano é esse ato de se levantar, de erguer as mãos. Não, pastor, não.
É o Espírito que faz? É claro E que... por que alguns não levantam? Deus é a exceção? Aí é uma experiência de cada um, é uma questão de particular de cada um. Mas Jesus mesmo disse que o Espírito Santo não é voluntário? glorificará ele em todas as coisas. Quando eu falo assim, irmão, vamos levantar, é o Espírito que levanta todo mundo? Não é a pessoa em si que se levanta? Em que sentido o senhor está falando? Em que contexto? Contexto natural. Eu falo, irmão, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra. Então o senhor está dizendo que o Espírito Santo só age, então, nessas coisas espalhafatosas. É isso que o senhor está me dizendo? Não, claro que não. Eu estou dizendo que o levantar, o dar glória a Deus, isso é a nossa voluntariedade, a nossa adoração a Deus. Exatamente, e é tão espiritual quanto o que pula. É tão espiritual quanto. Mas claro que sim. Mas acontece aí, tudo bem. Então não é uma questão humana, é tão espiritual quanto. O Espírito Santo está ali, o indivíduo... Porque ninguém pode fazer isso se não for pelo Espírito de Deus. Jesus disse que o Espírito viria para glorificar a Ele. Então, quando um discípulo de Jesus, um servo de Jesus, ele levanta as mãos, ele se coloca de pé. Agora, dentro desse contexto, né? Desse contexto de uma exposição bíblica, da pregação da palavra, de uma alegria espiritual. Infelizmente, o que a gente vê... Eu estou falando do contexto do reteté. Talvez eu acho que o senhor tá confundindo essa questão aí. O que eu estou chamando de reteté é o que o senhor está chamando de reteté. Mas no contexto desse reteté, do manto, onde o camarada só roda, só pula, e olha o contexto que é. Então eu acho que é aí que nós devemos tomar cuidado. Então, mas aí eu fiquei sem entender. Um minutinho, porque eu preciso chamar um intervalo. Um minutinho, vai. Tá. Qual que é a sua dúvida que ficou aí, pastor Walter? Não, eu fiquei sem entender isso. O pastor tem hora que fala assim, não, eu acredito nisso, mas ele é contra os excessos, exageros. Eu também. Eu creio que tem que ser Então algo o senhor é feito. contra o reteté, ué. Não, se for porque um homem fazendo, é claro que eu sou contra. Então, porque eu creio que o Espírito Santo nos dá. Contra é contra o reteté. Eu não sou contra o mover do Espírito. Quero que o Espírito tenha liberdade. Sou contra os excessos. Falei para o pastor ser literal no sentido assim, você acha que o Espírito Santo pode vir alguém e fazer essa pessoa rodar, cair no chão, às vezes rolar no chão, gargalhar? Isso eu estou colocando de forma prática. Assim, eu acredito que essa prática aí, o Éder vai falar que não é, isso que eu quero mover saber. do Espírito. Então, esse que é o problema. Nós estamos chamando isso de mover do Espírito, sim. Mas assim, veja só, tem respaldo nas Escrituras? Não, escrito isso. Não tem. É exatamente mas esse o ponto, manifestação, não é uma doutrina. A Bíblia, ela se preocupa em nos ensinar a doutrina. Não podemos sair fora da doutrina. Mas aí, qual é o critério, então? Até onde vai essas experiências? Até onde pode ir? Aí eu não sei. Aí é Deus que sabe. Então, mas daí eu acredito que na visão do Éder, até para a gente chamar um intervalo aqui, isso não caberia no culto público. Porque daí não seria uma doutrina bíblica, por exemplo, o rodopiar. Vamos ficar no rodopiar só. Se o cara está no quarto, uma reunião da família, o Espírito fez, aí é uma coisa. Mas no culto, não faria parte da liturgia do culto. Exatamente. Você não encontra respaldo para isso. É isso que eu entendi. Então, por exemplo, quando o irmão falou, nós estamos lá cantando, alguém veio rodopiando, a gente não proíbe. O que o Éder está falando, ele fala, isso daí não faz parte do culto. Porque não vai produzir a edificação. Talvez a edificação só pessoal. Mas aí não seria pessoal, pastor? Mas o culto é coletivo. Então, mas o culto não é só eu. A questão assim, mas aí o culto não é coletivo. É por isso que Paulo vai dizer, faça-se tudo para a edificação. Não é só a edificação pessoal. O contexto aqui, veja só, ele vai mencionar aqui em 1 Coríntios 14 essa questão, né? Ele vai dizer, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Não é só eu, tem uma coletividade envolvida. Então, imagine só, se eu pensar no culto apenas como individual. Não, o culto envolve essa comunhão, envolve o meu irmão. E tudo que acontecer ali, que eu fizer ou que ele fizer, precisa envolver essa edificação mútua. Mas, pastor, quando a gente está orando, quando a gente está falando em línguas estranhas, a gente está num culto coletivo. Mas a oração que vai edificar o outro é a oração intercessória. Se eu estou ali no culto adorando a Deus, Senhor, eu te glorifico, eu te amo, e eu estou ali e falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Não, mas... Nesse caso, eu estaria... Não, mas existe... Os presbiterianos têm razão. Mas línguas... Pastor, existem línguas estranhas, podem ser orações em mistérios de intercessão. Podem ser, mas a Bíblia fala, edifica-se a si mesmo. A gente não sabe o que a gente está orando. Mas está escrito que edifica a si mesmo. Exatamente, edifica a si mesmo. Mas assim, eu acredito eu posso que pode ser intercessória, mas a Bíblia não diz isso.
É isso que ele está falando, que tem que ter o respaldo. Não, que aqui pode ser intercessória? Uhum. Pô, a Bíblia fala. A língua estranha? Sim. Aonde? Romanos. Aí eu vou precisar chamar Romanos um intervalo. capítulo 8, a Bíblia pode consigo dar mais esse ir pretexto, adiante. sim. Deixa eu ir pro intervalo, irmãos. Desculpa. Opa, o pessoal que tá pegando fogo. Tá muito bom. Mas eu preciso chamar um intervalo. No próximo bloco, só dá tempo para as conclusões. Meu Deus. Tá bom? E aí oferecer... Acho que a gente pode até oferecer para o nosso telespectador uma aplicação disso também. Poxa, e aí o que muda na prática, na caminhada diária? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco, tá? Rapidinho aqui, ó, telefone da grade, código 11 3115 0819. O Vejam Só indica a Academia Teológica da Graça de Deus para você que quer estudar teologia e se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Além disso, redes sociais da HIT aqui, ó. Chega por lá para conhecer nossa programação, tudo aquilo que a gente prepara com muito carinho para você e para toda a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa programação. A gente já volta para as conclusões do tema que aparece aí para você, falando sobre as práticas do manto e reteté e querendo entender se elas têm respaldo bíblico ou não. Os nossos convidados vão ter a oportunidade agora nesse bloco de fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação, tá bom? Como a gente estourou um pouquinho no primeiro bloco, nós já vamos direto para as conclusões neste último bloco, tá certo? E depois, no final, eu coloco o resultado da nossa enquete. Então, o pastor Éder Moreira vai ter a oportunidade de iniciar o bloco, fazendo as suas considerações, depois o pastor Valdo finaliza o programa de hoje, tá bom? Vamos lá, pastor, a palavra está com o irmão. Bom, quero aqui enfatizar que, como bom pentecostal clássico, eu acredito nas manifestações genuínas do Espírito Santo e creio que as Escrituras servem de filtro para todas as experiências que o ser humano ele possui. Vale a pena enfatizar que a experiência não produz fé. Ela é apenas um catalisador da fé. E a experiência não deve ser senhora absoluta. Nós precisamos colocar as Escrituras como regra de fé e prática na nossa vida. É importante também nós lembrarmos que o verdadeiro pentecostalismo é aquele que procura se embasar nas Escrituras. Então, nós precisamos realmente desenvolver uma espiritualidade embasada na palavra de Deus. A mensagem que eu deixo para todos os telespectadores é que você tenha experiências profundas com o Espírito Santo, mas não se esqueça de filtrá-las na palavra do Senhor Jesus. As Escrituras, elas são a voz de autoridade na nossa vida. Quero agradecer uma vez mais, viu, Zeca? Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Valdo também, em nome de Jesus, e todos os telespectadores. Benção, gente que agradece, meu irmão, pelo carinho de sempre. Atender os nossos convites, estar aqui no Vejam Só, disponibilizar um tempinho na agenda para contribuir com o programa e para nos abençoar com um pouquinho do muito que Deus tem dispensado na sua vida, irmão. Eu já falei isso outras vezes, aprendo sempre muito com o irmão quando visito o programa. Os contatos do pastor já estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Pode saber mais do ministério, da igreja, dos livros. Um livro lá muito legal, tem um livro sobre a experiência lá de Atos 2, lá muito interessante também. Chega por lá para você poder conhecer também o trabalho do nosso irmão. Pastor Valdo, 3 minutos também para as considerações finais e aplicação, por favor. Ok, eu agradeço aos irmãos a oportunidade de estar aqui. É pena que não tem tempo, porque eu até falei para os irmãos, falei no tom da brincadeira, é claro, que eu trouxe uma carta, né, na manga que eu ia jogar contra o pastor, que é justamente as questões do diário do Gunnar Wingre, né? Que ele conta experiências. Por várias vezes no livro ele fala que ele ria muito sobre o poder de Deus, ele gargalhava de forma incontrolável, né? E ele fala que outros irmãos também isso. E tem muitas coisas aqui que ele fala que ele fala sobre diversas vezes que ele caía sobre o poder de Deus, de uma forma que ele não conseguia se levantar.
E quanto a outras coisas mais, né, como o pastor não vai ter tempo de responder, então também vai ser covardia. Eu falo aqui. Mas, isso aqui é interessante. Ele fala assim, ó, sobre um certo culto. Escreveu, ali o poder de Deus se manifestou extraordinariamente e os cultos eram como campos de batalhas. Vários irmãos foram lançados no chão pelo poder de Deus. Né? Então, ele conta experiências. Ele fala que por 2 vezes é que o irmão foi levantado bem alto do chão e coisas como essa acontecia de forma muito comum. Então, eu pergunto, né? Será que tudo isso não era Deus? Quando a gente fala da Assembleia de Deus, bom, sabe que a Assembleia de Deus tem o respeito de todas as igrejas pentecostais. E muitas vezes a gente tem até um certo conforto por saber de coisas que ocorrem lá, porque para nós se torna até uma forma de defesa. Olha, isso também acontece na Assembleia, quando a pessoa fala, então ele tem o respeito. Né? Então, assim, eu me entristeço em ver que o termo continuista hoje, que nós falamos que somos continuistas, mas se limita à língua estranha e profecia, é o que parece. Tudo que passa disso, existe muita crítica, né? Muito medo, e a igreja ela já não é um corpo místico mais. Ela se tornou algo meramente natural. E Paulo falou que o homem natural não entende as coisas de Deus porque são loucura, né? Parece loucura para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas, no momento, a gente não vê na igreja hoje nada que o homem natural possa olhar e falar, esse povo é louco. Eu acho que nós perdemos isso que Paulo disse, que nos faz parecer loucos para o mundo, não é? Então, eu acredito que a gente precisa repensar nessa questão do que é ser continuista. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Éder. O Éder, né? Isso. A gente que agradece, pastor Valdo. Obrigado pelo carinho. Novamente está aqui no programa. Sempre muito bom recebê-lo. Aprender com o irmão também. Tenho certeza que quem nos acompanhou aí foi edificado também com as suas reflexões e contribuições. Infelizmente, nosso tempo é bem curtinho, mas os contatos o pastor Valdo disponibilizou estão lá para você também no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Só chegar por lá. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete aí e para a gente poder encerrar o programa. Nós perguntamos lá para você se essas práticas, né, manto e reteté, elas aproximam ou afastam da fé bíblica. 19% escolheram a primeira opção, contribuem para uma fé mais profunda. São práticas que ajudam, né, nessa questão espiritual. A próxima opção, 73% indicaram que elas acabam desviando dos princípios bíblicos, das orientações bíblicas. E 8% ainda estavam na dúvida. Espero que o debate tenha ajudado aí você que estava na dúvida aí a escolher um dos lados também. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela contribuição. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.